Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos fazer algumas correções das atividades que eu passei na última aula, na segunda-feira. E quem teve dificuldade para poder fazer o pequeno questionário que eu montei esse questionário com a intenção para ver se vocês iam pegar na internet a resposta ou se vocês iam tentar fazer de acordo com o que tem aqui já nas nossas videoaulas. Tudo que eu perguntei está explicado, desenhado, printado, tô brincando, está em forma de imagens aqui. Então, eu começo a nossa correção com esse quadrinho, Idade Média, século V ao século XV, sistema feudal, tá ali, feudalismo, e aí se vocês observarem, tá aqui, ó, século XI, século IX ao século XI. Na verdade, o feudalismo ele não começa no século IX e vai até o século XI, não. Ele começa lá atrás, no século V, com a queda do Império Romano, em 476 ali, depois de Cristo. E aí o sistema feudal começa. Aí a galera que vivia lá, na cidade de Roma volta, faz o êxodo urbano, vai para o campo, e eles começam a ficar, principalmente os mais humildes, os mais simples, os mais pobres, que vão ser servos e camponeses, eles vão ficar presos à terra. Aí, se vocês prestarem atenção nesse quadrinho aqui, o servo está com uma corrente no pé, Não quer dizer que ele vivia trabalhando com a corrente no pé, não, tá, gente? Não era assim, não. Isso aqui é só uma chargezinha dizendo que o servo, ele ficava preso na terra e trabalhava ali até ele morrer. Então, é uma metáfora, E aí, qual eram as obrigações dos servos? Os servos, eles usavam a terra, Em troca, eles recebiam uma proteção militar que o senhor feudal vai oferecer por meio dos nobres militares. E aí, dentro desse sistema, nós vamos ter alguns impostos que vão ser pagos ali para o senhor feudal, que é a corvéia, a talha e as banalidades, A corvéia era o seguinte, ela consistia no seguinte: você trabalhava sobre o servo durante alguns dias da semana lá no manso senhorial, nas terras lá do senhor feudal. Aliás, o feudo todo era dele. Em troca, o servo recebia ali a talha, ele também tinha que pagar a talha, a talha era a parte da sua produção. Então, ele produzia X, ele tinha que pagar um valor em cima, em produto, para o senhor feudal. A banalidade, ela também era usada para você pagar o servo, porque o feudo funcionava assim: você tinha o moinho, você tinha forno, era tudo comunitário. E aí, o servo que quisesse usar o forno, que era do senhor feudal, o moinho, que era do senhor feudal, entre outros serviços, que tinha no feudo, que era tudo do senhor feudal, ele tinha que pagar para usar, E aí nós temos aqui, é como um clube, Você vai lá ali na Aldeia das Águas, você não entra de graça, você paga para usar. É mais ou menos isso, só que lá não era um clube, era trabalho. E aqui nós temos o dízimo, que era uma parte, que o servo, além de pagar esses outros impostos aqui, o servo também tinha que pagar o dízimo para a igreja, que também era chamada de senhora feudal. Temos as relações de suzerania e vassalagem, onde o vassalo oferece os seus serviços militares, a sua fidelidade em troca de proteção, através do suzerano. Os dois eram nobres. E agora nós vamos às nossas perguntas e respostas, depois dessa breve explicação de 4 minutinhos, para ver se vocês conseguiram responder dentro do que eu pedi. Vamos lá. A correção era para ser feita no caderno, Vocês iam fazer no segundo tempo da nossa aula, que ontem segunda nós tínhamos 2 aulas, e aí vocês iriam responder, assistir aos vídeos 3, 4 e 5, depois assistir o vídeo 6 e no caderno de vocês responder. Copiar as perguntas e responder. Letra A. Qual a relação do suzerano com o vassalo? Dentro do sistema feudal, as terras tinham uma grande importância para a manutenção do poder. Para tanto, era necessário algumas relações de interesse. Então, qual é a relação do suzerano com o vassalo? De interesse. Dentre elas, a suzerania e a vassalagem.
Suzerano e vassalo, essas relações vão ser chamadas de suzerania e vassalagem, onde dois nobres se reuniam para firmar um acordo. Este acordo era composto de um juramento feito pelo nobre que doava a terra para um outro nobre em troca de proteção militar. O nobre que doava a terra era o suzerano e o que recebia era o vassalo. Portanto, a relação entre os dois nobres era de doação de terras em troca de proteção. Quem colocou em troca de favores, era uma relação em troca de benefícios, também não está errado, tá bom? B. Cite os nomes dos impostos que eram cobrados dentro do feudo. Os impostos que eram cobrados no feudo, os principais: talha, corvéia, banalidade, formariade, tostão de Pedro, mão morta. Temos mais? Sim, mas vocês vão estudar isso mais para frente. Quem era o dono do feudo? Essa pergunta é muito interessante, porque geralmente a gente acha que o dono do feudo é alguém que não vive no feudo. Não. O dono do feudo eram os senhores feudais que se autoproclamavam. Ih, o professor engasgou aqui, ó. Trava a língua. Autoproclamavam. Escrevi errado. Vamos arrumar isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Não riam. Prontinho, já arrumei aqui. Autoproclamavam reis. Então, os senhores feudais, eles eram aqueles caras ali que vão sair quando o Império Carolíngio se divide. Vocês lembram lá do Império Carolíngio, esse impériozinho aqui, ó? Esse império aqui, ó, cheio dos reis charmosos. Olha, cada um mais bonito que o outro, ó. Esse aqui parece o Fred Mercury, tô brincando. Vamos lá, nós temos aqui o Império Carolíngio. E aí, se vocês observarem aqui, ó, começa com Carlos Magno, né? Carlos Magno vai morrer e vai deixar a herança dele, né? Que são as terras, que era tudo isso aqui, ó. Todo esse território aqui, sem a divisão, para o seu filho Luís o Piedoso, que vai morrer em 840. O Luís o Piedoso vai deixar 3 filhos, Luís o Germânico, Carlos o Calvo e o Lotário. E nós vamos ter um período de guerra entre esses 3 reis que são irmãos, que não vão se entender por conta de terras. Eles vão brigar por causa disso aqui, por causa do império do avô, né, do pai e do avô. E aí, o que vai acontecer? Ali na região, ó, aqui da Europa mesmo, onde é a França Ocidental, estados da Igreja, França Oriental, essa região aqui vai ser dividida, que era o famoso Reino Franco. Né? Isso aqui era pertencente ao Império Carolíngio. E aí eles vão dividir, fracionar em 3 partes, 3 reis, 3 partes, onde a França Ocidental vai ficar com Carlos o Calvo, a parte do Lotário, essa rosinha aqui, né? E o Luís, né? A parte de Luís, o Germânico, vai ficar aqui, ó, na França Oriental. Então, hoje nós conhecemos ali como França, era o Reino Franco também, que fazia parte do Império Carolíngio. Isso aqui é o Império Carolíngio, só para vocês terem uma noção, ok? Vamos voltar ali para a nossa resposta. Aí eu perguntei, quem era o dono do feudo? O dono do feudo eram aqueles reis que doavam terras, eles doavam as suas terras para que pessoas trabalhassem, para que as terras se tornassem cultiváveis, né? E produtivas. Então, eram os senhores feudais que se autoproclamavam reis. E quem eram os senhores feudais nesse momento? Os donos ali, os reis dos impérios que estavam se fragmentando é se dividindo, né? Se vocês não entenderam essa resposta, manda recadinho na plataforma que eu responderei com o maior prazer. O que é um feudo, gente? Meu Deus, feudo é terra. Quem respondeu isso está certo. Só que quando eu pergunto o que é um feudo, eu quero saber. O feudo, ele era uma porção, uma parte, um pedaço de terra, grande ou mediana. Ela podia ser grande, bem extensiva, enorme, né? Ou média, pequena, né? Onde se produzia, né, para a sustentação do mesmo. Como assim? Você produzia no feudo para se sustentar e sustentar o senhor feudal. Era baseado na agricultura. Então, não existia dinheiro rolando no feudo, não existia moedinha. Olha, eu te dou 10 centavos para comprar essa balinha aqui, ali na feirinha ali medieval do feudo, né? Não, você tinha que dar grãos, trigo,
banana, maçã, o que você produzisse lá. Não sei se tinha banana e maçã lá não, tô dando um exemplo, tá? Aí, dando continuidade aqui à nossa... Era mais trigos e cereais, ok? A nossa correção, nós temos as perguntas letra E. O que foi o feudalismo? Feudalismo foi um sistema econômico, político, social e cultural. Esse sistema ele vai predominar, né, que predominou durante toda a Idade Média. Ele tem início no século V, que é chamado de Alta Idade Média, e vai até o século X, onde termina a Alta Idade Média. Continua no século IX. Aqui tá 11, deixa eu arrumar. 9 ao contrário. Vamos lá. Repara não, crianças, é fim de ano, é assim mesmo. Continua no século IX, Baixa Idade Média, em diante até o século XV, também Baixa Idade Média. Então a gente tem um período dividido, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, para definir o que foi o feudalismo. E aí, quem era a grande senhora feudal? Né? Era uma mulher poderosa, riquíssima, cheia de terras? Não, a grande senhora feudal foi a Igreja Católica. Por quê? Por receber doações de terras e ser a instituição, né, que vai dizer, e ser quem dizia aos servos, camponeses e até mesmo nobres como viver durante a Idade Média. Então você tinha ali, tipo assim, um modelo de comportamento a ser seguido, que era de acordo com a Igreja Católica. Então, se você fizesse qualquer coisa que não era de acordo com a Igreja poderia, inclusive, punir, né? Te punir. Você poderia pagar com a vida. Isso é muito sério. O que foram as cruzadas? As cruzadas, elas foram expedições religiosas com o objetivo de reconquistar a Terra Santa. As cruzadas foram promovidas por nobres de religião católica e nobres adeptos do Islã. Então, nós vamos ter uma guerra religiosa aí para reconquistar a Terra Santa, que os muçulmanos diziam ser deles e os católicos diziam, não, é nossa. Jesus Cristo foi sepultado aqui no Santo Sepulcro, então é nossa. E o povo lá de Maomé dizia que não era deles, e até hoje existe briga naquela região ali por conta, né, desses desentendimentos aí entre cristãos católicos e os muçulmanos. Como o feudo era dividido? O feudo era dividido nas seguintes partes: manso senhorial, manso servil e manso comunal. Quem colocou era dividido em 3 partes, não está errado, mas especifica que partes são essas. Explique a função do manso senhorial, manso servil e as terras comunais. Vamos lá. Manso senhorial, ele correspondia a metade das terras cultivadas no feudo, onde o servo era convocado para trabalhar nele. Então o servo, tadinho, se lascava, trabalhava no feudo inteiro. O manso servil eram as terras destinadas ao servo. Olha que chique, o servo recebia terra, que bonito. Não, era destinada aos servos, né, os camponeses, mas pertencia ao senhor feudal, tinha dono. É como eu pegar o meu brinquedinho, emprestar para você, falar, você pode brincar, mas você tem que me devolver e pagar tanto porque eu estou te emprestando, eu estou alugando para você. Era mais ou menos isso. E as terras comunais eram bosques e florestas. Professora, e qual é a função disso? Ter bosque e floresta? Para passear? Não. Eles eram destinados a caçadas, você caçar cervos, caçar animais. Para quê? Para você ter carne para se alimentar, né? Em alguns feudos, o servo ele deveria pedir autorização, né, para usar o manso comunal, as terras comunais. Era tudo do senhor feudal, tinha tudo um dono só. E quanto tempo a Idade Média durou? Quem colocou aí, calculou os anos que durou, viu aí que durou uma eternidade, né? Parecia que não ia acabar nunca. Ela durou dos séculos V ao século XV. Então, façam as contas aí, quem quiser, ou especifique, começa no século V e vai até o século XV. Agora nós vamos passar para a correção do nosso livro no próximo vídeo. Então, passa para o próximo vídeo, prestem atenção nas correções que estão sendo feitas. Dúvidas, vocês, por favor, perguntem. Não vamos entrar no 7º ano com dúvidas, pelo amor de Deus, tá?
Eu sei que estudar online é difícil, mas não é impossível, tanto que estamos aqui. Bora para o próximo vídeo.